Olá, eu sou o Bruno e esse aqui é o Lab 3, Laboratório 3 de OAC do grupo C6. Eu vou estar iniciando aqui com a questão 1.1, que vai abordar a memória na arquitetura de von Neumann. O objetivo dessa questão é que a gente adapte a memória do nosso processador para que ela seja unificada, tanto a parte de dados quanto a de instruções, de acordo com a memória de von Neumann. Nesse slide dá para ver, ele apresenta o conceito que não tem separação física é, entre esses dois tipos de memória na arquitetura de von Neumann. Vai estar presente com compartilhar o mesmo barramento, espaço de endereçamento vai estar no mesmo lugar lá no hardware. Então, para a gente implementar, é, a gente unifica ah, as duas memórias na instância RAM-I e a gente controla se o dado o, se o que ela está recebendo é instrução ou dado por meio de um multiplexador IOD. Nesse multiplexador, quando a saída dele for zero, estiver no nível baixo, ele vai receber um endereço do registrador PC, ser um acesso à memória de instruções, ou FAT. Quando ele estiver recebendo, quando tiver a saída nível 1, né, quando tiver saída 1, nível alto, ele vai estar recebendo o endereço da saída da ULA. Então vai ser um acesso à memória de dados, um load ou store. Para realizar esse controle de acesso, precisa dos dois sinais, né? O RDEM, Read Enable, e o Write Enable, o WREN, e que vai servir para fazer esse controle de não sobrescrever a instrução, como se fosse dado ou vice-versa, para não virar bagunça. A implementação que a gente fez é que a leitura, o Read Enable, vai estar sempre ativo quando o Lemen estiver ativo, o Lememória. E o WREN ele vai ter que possuir uma proteção lógica, que ele só vai ativar quando o escreve-main estiver habilitado e o IOD também, ou seja, o IOD, quando ele está ativo, ele está no nível 1. Então ele vai ser um acesso à memória de dados. E aí, com acesso à memória de dados e o escreve-main, aí o write enable vai estar ativo. Oi, meu nome é Pedro e vou falar um pouco sobre a questão 1.2. A pergunta da 1.2, né, é o bloco de memória IP utilizado pelo quarto necessita de dois ciclos de clock para o acesso. Explique as alterações que podemos fazer no diagrama de estados de modo para otimizar esse acesso. Bom, o, opa, o, um dos problemas, né, igual falou no texto, é que ele vai ter um conflito. Tipo, ele vai tentar ler e escrever ao mesmo tempo. Isso significa que isso pode dar um problema. O processador vai tentar ler na velocidade máxima e ele acabaria lendo um valor inválido, antes da memória estar pronta para isso. Para resolver isso, a gente dividiu, né, o, o clock. Nós temos uma solução de hardware. Implementamos o modo divisor do clock, o clock div, e basicamente usamos a frequência de operação do sistema dividindo por 2. Isso alarga o período do clock, dando tempo suficiente para que a memória complete seu ciclo de leitura e o dado seja estável quando o processador for capturá-lo, garantindo o funcionamento correto. Opa. E agora falando um pouco sobre o, a questão 1.3. Primeiro conceito importante para a gente ter em mente é o da máquina de estados finitos. O, o que a gente vai fazer um pouco diferente do último relatório que a gente fez de uniciclo é a gente vai quebrar as instruções em etapas menores, o que garante que a gente pode fazer um reuso delas. Então, coisas que poderiam meio que ser feitas ao mesmo tempo, digamos assim, serão reutilizadas, em vez de ter que ficar criando uma para cada. Aqui tem uma implementação um pouco mais visual, né? E mostra
os estados. O fetch, aí depois vai para o decode, e daí ele separa o execute, o memory e o write back, permitindo a execução da ULA, quer dizer, permitindo a execução da ISA reduzida. E, além disso, tem da geração de sinais, né? Que é definir as transições de estado e os sinais de controle ativo de cada etapa, que seria mais ou menos o decode. Ele pega, entende o upcode e decide o que vai ser feito e tudo mais. Ele faz isso por meio ULA, da ULA, RCA e do PCWrite. E da minha parte, é isso. Beleza, eu me chamo João Magno, eu vou falar um pouco dessa seção do bloco de controle do multiciclo. Então, falando do código aí, o módulo multiciclo control, o que ele está fazendo aí? Ele recebe o clock, o reset, o opcode da instrução, e aí ele devolve os sinais de controle, que são o screvpc, o IOD e o ALUOP. Esses sinais eles vão comandar o datapath, né, no caminho dos dados. Então, é como se fosse o painel de controle do processador aí. Aí tem a lógica sequencial. Esse bloco do always, pos, add, clock e tal, é a parte central assim, do sistema, porque ele faz com que a cada subida do clock, ele atualiza o estado atual para o próximo estado. E se o botão de reset for apertado, ele força o estado para o sfetch, né, que é o início. Aí tem o... Deixa eu ver aqui. Tem o outro bloco always, que é esse da imagem da direita aí, que tem esse asterisco, que decide para onde que a máquina vai seguir, né, o próximo estado, e tem também a correção da latência aqui. Em vez dele ir direto do sfetch para o sdecode, o código força a ida para o swaitinist, para esperar a instrução. Isso gasta um ciclo extra só esperando a memória de instruções responder a esse desvio, né? Aí no sdecode ele olha o opcode e decide o caminho, se ele vai ser R-type, se ele vai ser load, se ele vai ser store, se ele vai ser branch, etc. E também, se for um load, tem o caso do SEXLOAD, que ele vai para S main read e em read, e em seguida ele vai para wait data, antes de salvar o dado, né? Antes de dar o write no dado. Aí, pode passar. Aí, tá, essa seção aqui define o que o processador faz em cada estado. Eu estava lendo o slide da frente, eu acho. Mas, enfim, eu acho que é isso daí. Antes do case, o código zera todos os sinais, né? Então, escreve PC igual zero, tal. Isso é para evitar a criação de let, né? Indesejado. Então, tipo, criar uma memória acidental ali no código. Aí o sfetch levanta o lê memória para 1 e garante que o IOD está igual a 0. E o waitinst faz o seguinte, o processador ele mantém a leitura ativa, só que ele aproveita esse tempo que ele está morto para atualizar o PC. Então, ele escreve PC igual a 1 e grava a instrução no IR, escreve IR igual a 1. Aí no SDCode o processador ele adianta já um pouco e já calcula o branch target, né, que é o alvo do desvio, que é para onde que vai vir, somando o PC com o imediato da ULA. No caso da instrução ser um branch, né. Aí depois vem os estados de execução, que é o R-Type, o Load e o Store, que eles configuram os MUX da ULA. Então, origem a ULA, origem BULA e o ALUOP. E aí ele faz a operação matemática aí. E deixa eu ver aqui. Acho que pode passar o slide. Aí, beleza. Aí tem o swait data, que ele é o estado meio que de espera, né, dos dados. Então ele lê o lemen igual a 1 e o IOD igual a 1. Ele mantém, quer dizer, esses valores, né, o de acesso a dados. E aí o processador fica aqui um ciclo parado, que é para garantir que cada dado lido da memória chegue estável, né? Então a gente evita alguns hazards aí por causa disso. Aí tem o SWB ALU e o SWB Load. O SWB ALU
ele habilita a escrita no registrador, escreve reg igual a 1, e pega o dado da ULA, normalmente o reg igual a 0. E o WB-load, ele habilita a escrita no registrador, mas ele pega o dado que vem da memória, normalmente o reg igual a 1. Aí tem o exjal, que o exjal, ele é uma lógica específica para o salto com vínculo, né, que é o jumping link. Então, ele salva o PC atual, com escreve PCB igual a 1, e atualiza o PC com o valor calculado na ULA. Então, é registrador mais imediato. Aí, pode passar. Então, esse texto do slide basicamente fala o que eu disse antes aí. Então, a máquina só avança no ritmo do clock, né? É o sincronismo do multiciclo. E a lógica combinacional aqui, então, só voltando um pouquinho, no esquema do clock do sincronismo é a lógica sequencial. A lógica combinacional é a tomada de decisão do processador. Então, a alteração da máquina de estados para compensar o atraso. Então, significa que a FSM teórica original ela foi modificada para incluir o wait_inst, que espera a instrução, e o wait_data, que espera o dado. Então, se não tivesse esses estados adicionais inseridos, né, no código, o processador podia ler o lixo que está na memória da FPGA devido à latência da leitura, né? E também tem a parte do bloco always, das últimas duas imagens de código ali que a gente mostrou, que a gente a gente traduz meio que um estado abstrato em sinais elétricos reais, né? Então, por exemplo, a LUOP e o escreve PC. Então, é isso, basicamente. Ele pega o estado do processador, um estado abstrato. Então, ele está buscando pelo dado, ele está buscando pela instrução, está esperando pela instrução, esperando pelo dado, que são os sinais que estão explícitos ali em código, que seria como se fosse um sinal elétrico real, né? Fora da simulação. É isso, pode passar. Aí tem também o diagrama de estados aí, que pede no relatório, que foi retirado do Quartus, via ferramenta lá do Quartus mesmo. É isso aí, dá para ver os estados aí bonitinho, SMain, SWB, SEX, SWaitInst, SWaitData, tá tudo aí. E é isso, pode passar. Ok. Olá, meu nome é Caion e eu vou estar explicando a implementação do multiciclo. Você pode passar para o próximo. Então aqui a gente vai ter o código do nosso multiciclo. Ele é um pouco parecido com o uniciclo, essa parte inicial aí dos inputs e outputs iniciais ela é bem parecida, o PC, a instrução, o registrador de entrada e de saída. Só que tem um output a mais ali que é o estado, né? Porque a gente também vai querer verificar qual que é o estado do nosso processador, né? Nas simulações, né? Que a gente vai mostrar posteriormente. Depois disso, esse bloco ele serve justamente para criar os fios, né? Ele vai fazer toda a conexão dos nossos módulos que a gente tem, né? O gerador de imediatos, o banco de registradores, ele vai fazer todos os fios. A gente vai implementar também todos os MUX que a gente vai precisar, né? Para determinar o que que o processador ele vai fazer, né? Então ele começa criando esses reg de 32 bits, né? Para o PCBack, o registro de instrução, o registro de memória, os registradores temporários A e B, e o registrador de saída da ULA. Aí depois disso, ele vai pro. Ele tem esse initial, né? Que ele vai zerar todo mundo, né? Para poder começar o processador rodar, né? Então ele zera o PC, o PCBack, instrução, tudo começa zerado, né? Ele cria os fios para a saída da ULA, para a leitura 2 e o fio para a escrita de memória. É agora que vai começar realmente a implementar os fios que ligam tudo, né? Que é a nossa saída da máquina de estado, né? Nossa FSM, que ele vai ligar todos os fios. Então tem todos ali, todos os wires, né? Do escreve PC, o IOD, LeMain, a origem do PC, todos esses fios vão ser criados aqui. E agora vai começar a lógica de atualização do PC, né? Porque a gente precisa saber se o PC que a gente vai calcular é o PC mais 4, né? Ou é um PC de uma instrução de branch, que é o escreve PC Conde.
essa linha de código, esse wire PC update, escreve PC ou escreve PC conde, ele basicamente vai determinar se o update que a gente vai fazer no PC vai ser o update de mais 4, que é só da próxima instrução, ou se vai ser o PC mais imediato de um branch, né, que é o escreve PC conde. Então é basicamente um ou, né, o PC update vai ser um, dependendo se um desses outros dois vai ser um também. Aí na segunda linha, no próximo ali, que é o IOD, né, ele vai checar se o... Como é que ele... Deixa eu ver aqui... Essa parte aqui, não lembro direito. Aqui, achei. Ele vai ver se o... Qual o valor que a gente vai escrever no PC. Então, porque quando a gente vai fazer o jump, o valor que a gente tem que escrever do PC vai ser o da saída da ULA. Por isso que tem aquele allout ali, né? Ele vai determinar qual que é o valor que a gente vai ter que escrever no PC, né? Aí de baixo tem esses dois MOOCs aí, que são da entrada A e da entrada B da ULA. Eles basicamente vão determinar como é que vai funcionar quais valores a gente vai escrever nos registradores A e B, né? Dependendo da instrução, né? Então ali ele vai checar o valor da origem da ULA e vai ver, se for 00, ele vai escrever no PC. Se for 01, vai ser o registrador A. Se for 10, vai ser o PC back. E a mesma coisa ele vai fazer no source B. O source B muda, né? Porque dependendo da instrução, a gente vai usar o segundo registrador, né? Que é o RS2, ele vai ter funções diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, se for 00, o source B vai ser o registrador, né? O valor lido. Se for source B, vai ser 4, porque quando é pro PC mais 4, né? Então, o segundo registrador RS2, ele vai admitir o valor constante de 4 para a gente poder fazer o ADD na ULA, né? Do PC mais 4. Seria o RS1 mais RS2 para me dar o valor de PC. Então, o B ia ser 4 e o A ia ser o atual, né? No caso, o PC, né? Ia ser PC mais o 4. Enfim. Ou para caso de jump ou branch, o source B pode ser o imediato, que também é calculado pela ULA. Aí depois tem mais esses mugs aqui que vão basicamente determinar se o valor que a gente está lendo vai ser escrito na memória ou não, que é o 5 ali, né? Dado para escrita no banco, se a gente vai escrever ele na memória ou não, então ele tem essa lógica, aí essa lógica daí. E o de cima é da onde vem o próximo PC, né? Ele vai saber para qual PC eu devo ir, caso é um branch ou é um jump and editor, né? Aí pode passar para o próximo slide. Aqui ele continua, essa é a última parte dessa parte combinacional. Tem um always do POSED, então a cada subida do clock da CPU, ele vai checar os valores de todo mundo, né? Tem um reset, né? Se tiver um reset, ele vai zerar todo mundo. Se não, ele vai sempre ficar checando qual que é o valor do PC update, e se ele for a gente vai assumir, né? A gente vai fazer a assimilação, né, do PC back com PC e do PC com PC next. Ele também vai checar qual que é o valor do escreve instrução, né, para poder pegar, para poder puxar da memória, né, do RMAN. O valor da memória da data também, ele vai checar toda a borda de clock, de subida. Os registradores também, o A e o B, ele vai pegar os valores da leitura 1 e leitura 2 e vai checar quais são os valores nessas bordas de subida. Aí o resto do código é basicamente a instanciação dos outros módulos, né? Então, ele vai chamar todos os outros módulos que a gente fez e vai colocar os inputs que a gente quer, né? Essa parte aqui, ele vai estar basicamente ligando os fios de input e output nos nossos módulos. Aí pode passar para o próximo slide. O slide é só a continuação, né? Então ali está chamando o controle da ULA. Aí aqui no final a gente só está fazendo a instanciação da memória, né? E aqui a gente não mexeu muito, não. Basicamente é essa a implementação em Verilog. Aí pode passar. Aqui vão ser os requisitos físicos, né? Todas as simulações aqui foram feitas com um clock de 25 nanosegundos. Então, nosso tempo de setup e hold eram positivos, foram cumpridos, né? E aqui a frequência máxima deu 797 MHz, o que é um pouquinho alta para um multiciclo. Normalmente se espera uma frequência bem menor do que essa. Mas aqui provavelmente deve se dar do jeito que o Quartus, do jeito que o time netlist do Quartus funciona.
ele provavelmente não deve estar usando o caminho crítico certo, né, da nossa implementação, ele está pegando o caminho mais longo dele está dando essa frequência. Então, ele provavelmente não está levando em consideração a latência de 2 ciclos da memória. O time netlist, pelo menos, não está fazendo isso. Mas caso a gente fosse nos arquivos de memória mesmo e modificasse o comando de ciclo dela, ou seja, a gente obriga o Quartus a levar em consideração o atraso físico das memórias, né? Aí dá para ver que a gente obtém uma frequência mais real, né, de 314 MHz. Aí pegando essas duas frequências, a gente pode determinar qual é a frequência máxima do clock, né? Pro de 797 dá um clock de 1,25 nanosegundos e pro de 314 dá 3,184. Aí pode passar pro próximo. Aqui vão ser as nossas simulações, né? Aí pode passar. Você vai carregar muita coisa. Aqui são as simulações funcionais, né? Você pode ver que, comparado com a do uniciclo, porque a do uniciclo você tinha um certo delay entre o PC e a instrução, eles não aconteciam ao mesmo tempo. Aqui você pode ver que, da natureza do multiciclo mesmo, você pode ver que eles mudam ao mesmo tempo, né? Ali embaixo no estado, a gente pode ver, no estado 1 ele muda o PC, no estado 1 ele sempre vai mudar o PC, certo? Aí quando a gente chega em instruções que a gente precisa de um PC diferente, né? Não vai ser o PC mais 4, do jeito que foi implementado, o nosso processador ele ainda faz o PC mais 4. Então, se a gente for pegar, deixa eu ver, na segunda imagem, na instrução 28663, você vê que ele ainda calcula o PC mais 4 anterior, só que logo depois, no estado zero, que é o FET, ele vê que a instrução é um branch e calcula o PC certo, que é o 38. Então, você vê que durante a instrução do branch, ele ainda acaba calculando o PC anterior mais 4, só que depois ele já volta para o PC certo. Ele sempre faz isso quando tem um branch ou quando tem o jump and link register no final do código. Mas em geral a principal diferença que a gente consegue ver aqui é o sincronismo realmente entre o PC e as instruções, eles estão alinhadinhos, bonitinhos. Essa é a simulação funcional, né? Aí pode passar para o próximo. Essa daqui é a temporal, então ela é basicamente a mesma coisa, só que você pode ver claramente esses ruídos que tem, né, entre cada borda de subida do clock, né, esses pequenos errinhos que a gente tem durante. Mas como um todo, é basicamente a mesma coisa. A gente obteve o mesmo resultado do uniciclo, né? Os mesmos valores do registrador de saída, do PC, das instruções. E é isso. Vocês têm mais um slide? Ah, tem o teste também, né? De uma simulação de uma frequência que é demais para o nosso processador, né? Anteriormente tinha dado 1,25, né? Se a gente fosse para colocar uma de 1,3, dá para ver que o processador ele praticamente quebra, ele não faz nada. Você vê que o registrador de saída está zerado, a instrução está zerada, nem da memória ele consegue ler nada. E o PC está congelado em 004. Então, o estado está em zero. Então, uma frequência maior do que essa, o processador ele nem funciona praticamente. E é isso. Beleza, então. Foi esse o trabalho. Parar de gravar aqui agora.